Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta terça-feira no programa Algo a Mais. Estou aqui hoje com a Raquel Galeassi Marim, que é psicopedagoga, para falar sobre hiperatividade, verdades ou mitos, né? Então vamos entender um pouquinho sobre a hiperatividade. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Iniciando, como sempre, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto todos os dias looks Regla para você. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando da super promoção do RP Mercados, que fica no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata. A cada R$100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E a Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Ao ladinho da Mix Lanches, agora essa nova papelaria em Nova Prata, que oferece muitos materiais para escritório, presentes, papelaria personalizada, enfim, dá um pulinho lá e conhece essa loja linda aqui em Nova Prata. E agora, vamos iniciar esse papo. Meu bom dia vai para a Raquel. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, Laura. Obrigada a todos. Bom dia. E vamos falar sobre essa palavrinha, como tu disse, né? Que é tão utilizada e às vezes de maneira errônea, de maneira irresponsável, né? Então vamos esclarecer algumas coisas e contar com a participação das pessoas para que a gente possa ir desmistificando esse caminho, assim, de aprendizado das pessoas e de qualidade de vida. Com certeza. E Raquel, uma coisa que a gente já pode deixar dito aqui para quem, como esse programa foi gravado, na realidade a gente tá aproveitando todo esse tema, trazendo para você, mas mães que tenham dúvidas, aproveita, manda mensagem tanto para Conecta Mais quanto para Raquel nas redes sociais, que a gente pode estar encaminhando para ela, para depois ela responder também, porque a gente sabe que quantas dúvidas, né, Raquel? Sim. A gente ouve falar muito sobre isso, fazem colocações diversas sobre crianças que acabam tendo diagnosticado a questão do TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade, né? Então, a gente sabe que tem várias questões do transtorno que podem ser abordadas até para que, daqui um pouco, tirar uma dúvida, falar um pouquinho sobre também como a gente pode fazer avaliações, né? Como entender isso. Mas antes, eu gostaria, Raquel, que tu te apresentasse para o pessoal de casa, para o pessoal possa te conhecer. Oi, pessoal. Então, eu sou a Raquel. Eu vivo dentro da escola, né? Eu sou de uma família de professores. A minha vida inteira eu estive estudando numa escola e em seguida trabalhando nela, né? Eu atuo prioritariamente na rede pública como professora no turno da manhã e como psicopedagoga no turno da tarde. Então, eu falo desse terreno, assim, que é muito fértil, né? Muito cheio de mitos, que é a pré-escola, a educação infantil, a creche. E também muito valioso, né? É um terreno fértil onde estão crianças plantando sementes para o nosso futuro. A minha formação é muito longa, sim, eu sou uma estudante muito ativa, gosto muito, sim, contínua, né? Então, desde o magistério do ensino médio, sou licenciada em História, bacharel em Psicologia, pós-graduada em Psicopedagogia. Esse é um caminho pelo qual a gente pode chegar na psicopedagogia, né? Outros colegas têm outros caminhos de formação, diferentes deste, mas seguem princípios básicos, né, que norteiam a nossa profissão. E nessa trajetória, assim, de vida, de estudos, então foi que eu fui descobrindo que o meu público-alvo é de 0 a 7 anos de idade. Então, hoje a gente vai falar muito sobre avaliação preventiva, como a Laura estava informando, né? Porque é o que acontece para as crianças dessa faixa etária. Tá certo. Então, Raquel, vamos entender um pouquinho, porque falar sobre hiperatividade, o que realmente é? Porque a gente tem a questão bem errônea quando se fala sobre hiperatividade. Ah, é uma desculpa para criança mal educada, é uma desculpa para tal coisa. Sabe que
o bacana da gente começar a compreender as coisas, que existem estudos e não é por nada, né? Porque a gente, por vezes a gente só fala assim, da boca pra fora. É costumeiro, né, ou se ouvir comentários que não são legais sobre, mas a gente precisa entender que existe sim a questão do déficit de atenção, tem a questão da hiperatividade. Então, explica um pouquinho, talvez antes da gente falar sobre a questão da avaliação mesmo, o que seria a hiperatividade, Raquel? Bem, hiperatividade não é um mito, né? Isso existe, isso é um funcionamento cerebral que ocorre de maneira diferente do que o esperado, né? Então tem o seu componente orgânico que interage com o meio ambiente, com as pessoas que fazem parte dele, né? Então, assim, isso existe realmente no corpo da pessoa. Isso precisa ser investigado. Então, no cérebro dessa criança, desse jovem, desse adulto, até desse idoso, existem, por assim dizer, conexões que elas não se dão da mesma maneira que para as demais pessoas. E isso acaba gerando os sintomas de hiperatividade. O que acontece muito e que acaba desvalorizando o diagnóstico, né, é que existem maus diagnósticos e existe a futilização dessa palavra. Quando se pega por um sintoma e a gente, conversando na rodinha de amigas, a gente diz, aquele lá deve ser hiperativo, né? E olha como ele é agitado, ele é hiperativo, só pode. Então é muito importante mesmo que sejam acompanhados sinais, sintomas. Então não é porque hoje eu estou agitada que eu sou uma pessoa hiperativa. Eu tenho um trajeto na minha vida, tem alguns prejuízos que acontecem, né? E é isso que a gente vai observando no caminho. Que tipo de sinais, que tipo de sintomas, que tipo de comportamentos, por exemplo, a gente pode observar, né? Nas crianças muito pequenas, uma dificuldade, de acordo com a idade, né? De acordo com o esperado para a idade, de sentar, de ficar num ambiente, de estar com seus colegas, se a gente falar na escola, de estar num ambiente familiar e poder ficar aquele tempinho que já é esperado para a idade sentado, sentar mexericando por aqui e por lá, né? Depois isso vai sendo ampliado, né? O que se espera é um pouco mais. Então, depois que sente e faça uma conversa, depois que sente e faça uma conversa lógica, interaja quando já está chegando na adolescência, compreenda o contexto dos adultos, possa ter seus planos e metas. Então, essa pessoa, né, pequena, ela já não consegue fazer essa sentada, né? Que é esperada para a idade. Então, ele é agitado ou agitada, mexe por tudo, é aquele filho do amigo que quando vai na nossa casa a gente tem que erguer as estatuetas, a gente tem que tirar certos brinquedos, porque não para, porque quebra tudo, né? Parece tido como um desastrado. Às vezes a gente confunde até que não escuta, porque quando a gente chama não responde. Então, são alguns desses sinais estão presentes, mas não estão presentes, hoje é a festa de aniversário, então tá todo mundo agitado, e essa criança também tá agitada, né, tá correndo para um lado e para o outro, choraminga, tá ansiosa. Não é só no dia do aniversário. Talvez no dia do aniversário isso esteja pior. Mas ela tem uma trajetória que é assim. Então, diariamente em casa e na escola, né, que é o lugar de onde eu falo, a gente percebe esses sinais, esses sintomas, esses comportamentos muito exagerados para a idade, né? É importante deixar bem claro, assim, que sempre que a gente diz que o comportamento é muito agitado, parece que não houve, a gente tem, né, aqui nessa conversa, a noção de que a gente está falando de que isso extrapola o esperado para a idade. A normalidade. Isso aí. Então, cada um é sim, mas para que essa pessoa tenha bem-estar, algumas coisas ela precisa desenvolver ao longo da sua vida. E quando ela não consegue, é aí que a gente vai colocando o nosso olhar, né? E fazendo essa avaliação. Certo. E também é importante, talvez, Raquel, a gente pontuar que não é só uma atividade que a criança exerça e que faça demais, ela pode ser
tida como alguém que tem a hiperatividade, porque existem vários sintomas que precisam ser pontuados a ponto de dizer sim, ela é hiperativa, né? Sim. Tem algumas colocações também que quando a gente lê sobre, quando a gente vê sobre algumas situações da hiperatividade, que também existe a hiperatividade mental, né? Que é até o déficit de atenção, que muitas vezes a criança, a gente tem ela como não hiperativa, mas na realidade, quando tu vê na escola, ela não desenvolve nada, né? Mas a cabeça dela não parou de pensar um minutinho em alguma coisa. Então, existem diversas formas de ver a hiperatividade também, né? Porque Sim. talvez essa confusão da gente dizer assim, mas então quer dizer que se ele não para muito, quer dizer que ele tem. Não, mas tem outras questões que precisam ser pontuadas. E até mesmo, talvez, a gente falar sobre a avaliação preventiva, então, agora, para que a gente possa entender um pouquinho. Sim, é pontual isso, assim, é extremamente importante. Sim. Isso são sintomas persistentes, comportamentos que não mudam e que conforme a criança vai crescendo, a gente percebe a dificuldade que ela tem de regular-se. Né? Então, mesmo que ela queira muito, a gente percebe muito isso na escola. A gente faz umas negociações, né? Para pegar essa xícara, todo mundo tem que sentar bem direitinho, porque é de vidro, é perigoso. Então, a gente dá a instrução. E essa criança, mesmo que ela faça um esforço muito grande, ela não vai conseguir se regular a ponto de se colocar. E isso não é num dia. Por ansiedade de ver a xícara, é recorrente. Não vai escutar, e não é porque que finge que não ouve. Sim. Recorrentes vezes, né? E aí que entra a questão da avaliação. Por quê? Porque a gente inicia descartando algumas possibilidades. Bom, essa criança não nos responde quando a gente chama. Pode ser hiperativa? Pode ser outras tantas, assim, coisas, né? Pode ser tantos outros perfis. Mas a gente tem que descartar possibilidades orgânicas primeiro. Essa criança ouve, essa criança está enxergando bem. Teve uma vez que nós avaliamos uma criança e ele era um menino muito agitado, parecia o hiperativo típico, né? Todo mundo já apontava isso. E então nós começamos a investigação por aí. Ouve bem? Sim ou não? Buscamos uma fono que nos orientou quanto à questão da audiometria, né? Foi feito. Ok, ouve bem. Vê bem? Não, gente. Fomos para uma oftalmo, a família levou, né? A família muito comprometida. E no dia que esse menino colocou o óculos dele pela primeira vez, foi que nem tirar com a mão. É incrível. Querido. Então, tinha tudo para ser hiperativo, né? Mas, na verdade, não era. Ele se desorganizava, porque depois a oftalmo também nos explicou, né? Qual era o grau de baixa visão que essa criança tinha e como ele percebia o entorno. Nebuloso, perigoso, se batia, tropeçava. Então, era um ambiente visto como perigoso que tornava ele agitado e temeroso, na verdade, né? Certo, tá certo. Olha só, a gente não tem, por vezes, noção, né, de que pode estar envolvendo a criança a ponto dela mostrar sintomas que podem ser tidos como outra questão. E tu vê, e assim foi muito fácil de resolver o problema dele. Que coisa boa. Até mesmo porque eu queria te questionar. A gente ouve. Porque mais os meninos são agitados, mais, né, meninas não têm com hiperatividade. Na realidade, eu acredito que isso seja um mito. Isso é um mito. Tem estudos, assim, se ampliando, né, nesse sentido. Acontece que, geralmente, os meninos têm um comportamento mais aberto, assim, né? Eles gostam, geralmente, isso não é uma regra para todos, mas geralmente gostam de jogos mais amplos, subir e descer, pedalar. E as meninas, elas se concentram mais cedo, né? E falando em faixa etária, em brincadeiras mais reduzidas de concentração, digamos assim. Elas já têm o imaginário do chazinho, do cafezinho, do brincar de boneca, mesmo que elas também apreciem brincar de carrinhos. É uma brincadeira onde elas se agrupam, fazem um contexto. E aí, a hiperatividade nas meninas vai aparecer mais pra frente, quando é preciso prestar mais atenção, como tu dizia antes, no começo da nossa conversa. Elas não vão ter um comportamento agitado, não vão sair derrubando vasos, né? A maioria, mas no momento de focar a sua atenção, né? E onde a gente vai dar, o ambiente vai dar essa exigência, que é a escola, né?
então vai aparecer nas meninas. Aí voltamos para o começo. A gente descarta questões auditivas, a gente descarta questões visuais, né? E aí a gente vai para o neurologista para ver se alguma lesão pode estar ocasionando esse comportamento. Tô dando um resumo, porque cada especialidade vai ter especificidades na sua avaliação, né? Um psiquiatra para que possa avaliar as questões emocionais e eventualmente a entrada medicamentosa, né? Muitos casos têm sucesso com medicação. E a medicação é outro mito, né? Sim. É verdade que a medicação auxilia nesses casos, né? E assim como é verdade que ela auxilia a partir de uma avaliação bem feita. E a avaliação preventiva, então, que é o foco do meu trabalho, que acontece de 0 a 7 anos de idade, é acompanhar a trajetória do aprendizado, né? A psicopedagoga não é uma psicóloga na escola, não é uma fono. Então, o que faz esse ser, né? Porque é mais um nome complicado, assim, de a gente entender. Especialmente as famílias, quando tem um grupo ali para conversar, né? Tem várias de nós, assim, da equipe. Então, a gente acompanha a trajetória de aprendizado do sujeito. Mas, gente, desde que ele tem 4 ou 5 meses, sim, porque a gente toma como aprendizado não só a leitura e escrita, mas a relação do sujeito com o conhecer o mundo, né? Como esse sujeito se comporta na escola, que é um ambiente de aprendizado, independente se ele é um bebê e precisa basicamente de troca de fralda, precisa de mamadeira, ou se ele já é uma criança que está indo para a alfabetização num primeiro ano, né? Então, nesse caminho, a avaliação preventiva vai pontuando a trajetória da criança no seu aprendizado, no estar nesse ambiente, no estar com a sua família. A gente vai conhecendo as famílias, a gente vai perguntando como foi no nascimento, como vem sendo o crescimento, se os comportamentos que apareceram na escola também aparecem em casa. Se não, o que é que a casa tem de especial e importante que a gente pode reprisar na escola para essa criança ter aconchego e vice-versa, né? Porque esse trabalho todo, assim, ele é meticuloso. Ele nos dá segurança de quando a gente procura outros profissionais para que a gente tenha dados seguros, dados concretos e verdadeiros sobre a criança. Tá certo. Olha só que importante saber disso e saber também, né, que existem pessoas que podem estar auxiliando os nossos pequenos, porque a gente não está 100% do tempo junto com eles, né? Então, como é importante ter, sim, essa visão que se encontra nas escolas também de, além do ensinar, o que esta criança pode estar precisando, né? Então, é tão importante um profissional. Sim, né? Na creche, na pré-escola, isso é essencial, né? Bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas, como a nossa base curricular denomina, é um acompanhamento. Então, muitas vezes a gente fica no senso comum, né? As pessoas vêm e dizem, mas o que é que tu faz atendendo bebês? Não é propriamente um atendimento, é um acompanhamento, é estar ao lado, a gente ouve a professora, a gente compreende os mau humor, né? Os bebês têm mau humor, ficam tristes, né? Aí no ano que vem, eles vão estar um pouco maiores, eles vão começar a balbuciar, vão começar a falar, e a gente já sabe um pouquinho dessa personalidade. A gente vai vendo o que é mudança, né? Aonde podem ter coisas ambientais, né? Claro. Então, do celular, da própria escola acontecendo, e onde a gente precisa acessar, sim, outros profissionais, né? Sozinhos, a gente não pode determinar hiperatividade na vida de alguém. Porque quando a gente determina, é o sujeito, o seu contexto, a sua família, né? São muitas pessoas envolvidas para essa pessoa poder modificar comportamentos, aderir a uma terapia, né? Se é criança, tem que ter aceitação e compreensão da família. Se é um adulto, ele próprio tem que aceitar, né? Que está precisando de ajuda. E a gente costuma dizer para as famílias, tudo é um constante aprendizado, né? Poucas coisas na nossa vida não têm formas de serem solucionadas, vistas por outro ângulo, modificadas de alguma maneira. Mas o caminho precisa ser bem visto, né? Precisa ser pensado, estudado e acompanhado corretamente. Tá certo, tá certo. E nós vamos continuar com esse papo. Então, você que está em casa, fica conosco, que a seguir a gente retorna para falar mais sobre hiperatividade. Fica conosco.
Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre hiperatividade. Mito ou verdade? Na realidade, a gente já entendeu o que é verdade, mas nós estamos falando sobre os mitos e verdades dentro disto, né? Desta palavra que muito se fala e por vezes pouco se entende. A gente já entendeu a situação de quem realmente é alguém hiperativo, alguém que pode ter algo mais somado ao seu déficit de atenção, porque a gente sabe que as crianças em si, elas são bem agitadinhas no seu normal, graças a Deus, elas precisam ser assim, elas precisam descobrir o mundo, elas precisam ver com as mãos, elas precisam ver além de olhos e ouvidos, né? Eu digo, elas precisam muito estar em contato com as coisas para que o seu desenvolvimento aconteça. Porém, quando a gente entende que isso já passou de um certo limite, a gente precisa abrir o olho porque algo não está de acordo. E não estando de acordo, se não houvesse como resolver, seria um problema. Então, se temos como resolver, então já se anda muito melhor, né? Já se sabe que hoje também uma das questões que foi colocado antes pela Raquel aqui no programa, que não usar medicação é mito, porque dizer que, se necessário, fazer uso para que o cérebro produza a substância que falta para que a criança ou o adulto tenha possa continuar se desenvolvendo, se comunicando de forma correta, tudo bem? Não tenho por que não utilizar. Então, a gente já entendeu que também quem diz que é contra a medicação, existem atividades que podem auxiliar para que para que tudo isso possa ser complementado no cérebro. Atividades físicas, outras coisas que fazem com que criem mais foco, que criem, né? Então faz com que ande um pouquinho melhor. Agora, se necessário, e foi por bem um profissional da saúde que orientou e disse é necessário, então não tenho por que questionar e vamos resolver, né? Então deixar de ser um problema. E agora, Raquel, voltando para esse papo, então o pessoal já voltou aqui conosco, vamos continuar falando sobre a questão do diagnóstico e entender quais as consequências, a gente pode falar até por faixa etária, para que as pessoas possam entender o porquê que é tão importante diagnosticar e tratar. Sim, então a gente fez todo o processo de avaliação preventiva, né? Sim. Então nós acompanhamos a trajetória dessa pessoa, desse sujeito, dessa então criança que vai crescendo, né?
descartamos possibilidades orgânicas, audição, visão, conversamos com o médico neurologista para que pudesse também, dentro da sua especialidade, verificar possíveis lesões, né, e outros aspectos. Passou pelo médico psiquiatra para que avalie a questão da medicação, qual o tipo, qual horário, né, qual dosagem. Aí a gente começa a ter um tratamento efetivo, né? Quando a pessoa não faz esse caminho, e o que é comum, principalmente os adultos, é não terem feito esse caminho, né? Às vezes ele nem sabe que ele também é. É que há pouco se fala abertamente, se diagnostica de forma, certo, pode ser sim hiperatividade, mas de um olhar diferente, né? Então, por isso que muito adulto não deve ter sido tratado há muitos anos atrás, né? E eu vou fazer um parênteses para dizer para as famílias que isso não é vergonha para ninguém. Isso é uma oportunidade de avaliar corretamente a sua pessoa, a pessoa do seu afeto na sua casa, para que ela tenha uma qualidade de vida, para que ela realize sonhos, faça suas escolhas de maneira acertada, sem o sentimento de que não é capaz. Se eu faço uma opção porque quero, estou aqui hoje porque quero, é diferente de eu não vir porque não me sinto capaz. Mesmo imaginando que teria sido legal eu conversar com a Laura, né? Então, toda essa avaliação preventiva, diagnóstico, esse caminho responsável, né? Bem acompanhado, com a família engajada, e as terapias alternativas que tu referia, né? Tudo isso é muito importante para que a gente evite o que a gente vai falar agora, né? Então, crianças de 0 a 3, né, que não fazem o seu caminho de descoberta do mundo, né, pelo corpo. Então, não conseguem se fixar primeiro nas próprias mãos, né? Depois começam a observar o mundo ao seu entorno, as coisas que estão em volta, dão seus primeiros sorrisos para os adultos, né? Falando da hiperatividade. Claro. Porque quando a gente diz não sorri para adulto, não olha, a gente já pensa em outra, né? Claro. Outros tipos de transtorno que também existem, mas assim, a criança não fez essa trajetória, assim. Então, é como uma mochila no corpo da gente de faltas. E quando eu preciso fazer descobertas mais complexas, eu não tenho a base. Eu não botei a minha mão no chão ainda para que agora eu possa pegar um objeto. Por exemplo, ter firmeza, ficar em pé, me sentir potente estando em pé. Então, pode ser que seja um bebê que demorou muito a caminhar, resmungou demais, tem uma certa... passa pra gente uma impressão de insegurança, né? Não quer pegar os objetos, não faz aquele esforço de, parece um bebezão acomodado, né? Aí muitas vezes a gente, é a família. Às vezes é. Mas quando a gente chama a família, se a família se engaja e procura proporcionar oportunidades para a criança, né? Aprende algumas coisas que podem ser feitas, a gente percebe modificações, né? Essa criança passa a botar sua mão no chão, passa a se aventurar, passa a tentar se erguer, mas a gente está falando de uma criança que, mesmo que a família procure ajuda, não conseguiu. Né? Ou ficou atrasado nisso, usando um termo assim comum. Sim. Então essa criança não botou a mão no chão, não está firme ou ficou firme muito mais tarde, não vai verbalizar o seu mundo, né? Então vai ter mais dificuldade no desfraude, vai largar a chupeta mais tarde, vai ficar pegado na naninha e na mamadeira de uma maneira que não é mais esperada para sua idade. Então a gente está chegando 2 anos, 3 anos, para 4 anos, né? Dos 2 aos 4, assim, um desfraude bem feito, com a criança dando sinais de que está pronta, né? Meu Deus, mas o meu filho tem 3 anos e não desfraudou, o que é que eu faço? Ele é hiperativo? Não, calma. Há muitas coisas que a gente tem que avaliar no contexto. E tem uma situação que é bem importante a gente estar colocando aqui também, que existem muito o que se falava antigamente. Mas eu tirei a fralda quando tu tinha 1 ano e meio.
que as mães não viam a hora, porque antigamente se tinha fralda de pano. Então é óbvio que elas não viam a hora de tirar a fralda das crianças, porque era aqueles varais cheios de fralda, além delas terem que ir trabalhar fora, porque antigamente era 3 meses só em casa, né? E depois já ia, então existe também a cobrança por vezes, então, poxa, se não desfraldei até 2 anos e meio, me parece que meu filho tem algum problema. Não né? é assim. É um sinal somado a essa trajetória toda que a gente está falando de avaliação, né? Então, lá pelos 3 ou 4, deve estar se resolvendo isso com esse sujeito, né? Então, ele deve estar se arrancando a fralda, se já não desfraldou, deve estar vindo sinalizar se fez cocô, se fez xixi, deve ficar incomodado com isso, né? Deve deixar isso que é seu ir para o lugar que deve, né? Então, para o descarte. E aí, a gente vai seguindo, né? Depois, a gente tem o período de pré-alfabetização. Então, 4, 5, 6, 7 anos, né? Tem muitas controvérsias nisso, porque é cedo, é tarde para alfabetizar, mas é o tempo que o cérebro vai amadurecendo e a própria criança vai demonstrando essa curiosidade. Ela vê letras, ela sabe que aquilo é um símbolo e que o pai, a mãe, os parentes, a professora se comunicam através daquilo e começa a ficar curiosa. Então, não precisa apresentar o alfabeto, mas perceber se existe essa curiosidade, perceber se ela se atém a algumas coisas. 4, 5, 6, 7 anos, começa a fazer perguntas sobre a vida, o viver, não filosóficas, né? Dentro do seu conhecimento de mundo, assim, observar coisas sobre as plantas, sobre as diferenças de textura, sobre as diferenças de formatos, as diferenças entre as pessoas. Colocam a gente numa saia justas, né? Por que que tu é gordo, né? Por que que tu é magro? Por que que é negro? Por que que é branco? Às vezes eles usam preto, branco, né? Então, é esse momento, assim, de fazer essas descobertas. A gente fica na saia justa, a gente vai se rebolando, às vezes, para poder responder, né? E porque para nossa cultura, algumas coisas são estigmas. E para eles ainda não, né? Então, essa criança vai indo. Aí ela não tá curiosa, ela tá sempre distraída, né? Então, não botou a mão no chão, não firmou o seu caminhar mais ou menos dentro do esperado, não conseguiu se despedir das suas fraldas, né? No tempo esperado. Tem uma margem, mas precisa acontecer, né? São caminhos, passos na nossa trajetória que precisam ir acontecendo, porque ele sempre pressupõe que logo em seguida a gente vai fazer uma descoberta mais complicada sobre a vida. E tudo isso aí está nos dando sustentação emocional e física, né? Para que a gente possa ir vencendo, se sentindo capaz e se percebendo. Né? Então, dos 7 aos 15, né, a nossa jornada acadêmica, os estudos ficam mais regrados, exigem disciplina, respeito a horários, sentar numa cadeira por mais tempo, pegar o lápis. Então, dos 7 aos 15, toda aquela bagagem que ficou com déficits, vamos dizer assim, ela vai se somar nessa falta. Né? Então, na pega do lápis, na velocidade para escrever, no comunicar, no saber se relacionar com o professor e comunicar, não consigo, preciso de ajuda, né? Então, essa criança com hiperatividade que veio nesse trajeto já dando alguns sinais, porque nem todos os hiperativos, é o que tu falava no começo da conversa, eles não vão chegar aqui demolindo tudo, digamos assim. Alguns não vão conseguir prestar atenção na nossa conversa, mas vão ficar sentados, né? Mas vão ficar mexericando numa coisinha aqui, não vão estar tão amplos, né? Mas não vão estar focados. Então, déficit de atenção. E isso, assim, configura um problema para o sujeito, né? Fique claro que nem todo mundo, nenhum de nós fez a sua trajetória
imperfeição. Nós não temos marcos rígidos no nosso desenvolvimento, nem eu, nem você, porque nós somos seres fluidos. Então, algumas coisas a gente se apropriou antes, outras depois. Mas quando que essa agitação, chegando ali, não pegar o lápis, não ter a sua firmeza, não teve firmeza para se posicionar, não era nada orgânico, não tem uma firmeza para se posicionar emocionalmente, verbalmente, nas suas escolhas, né? Então, isso vai faltando e causa cada vez mais prejuízos na vida da pessoa. Esse é o nosso termômetro. Até para vocês adultos que estão assistindo. Meu Deus, será que eu fui uma criança hiperativa? Sou um adulto hiperativo? Porque, por mais que essa agitação, né, na infância, como é um traço da criança, ela vem muito potente, né? E isso o hiperativo, a primeira coisa, a gente bota o olho naquele que tá a 1000 pelo Brasil, por isso mais os meninos, né? Mas com a regulação da vida adulta, alguns desses sinais, mesmo sem o tratamento adequado, a gente regula de alguma maneira. Só que talvez com mais sofrimento do que se a gente tivesse um tratamento adequado. Então, nos seus 7 aos 15, falando em resumo, essa trajetória escolar foi difícil para se apropriar da escrita, para fazer o movimento, para compreender a leitura, para se posicionar diante dos seus gostos, para se socializar, né? Chegou ali na adolescência, já a gente começa a ir para a rua, né? Começa a ter uma vida social. E o que acontece? Muitas pessoas que não foram diagnosticadas hiperativas encontram, por exemplo, no abuso de álcool e outras drogas, a calma que falta. Porque muitos, nessa idade, né, a partir dos 7 até os 15, já começam a perceber que perto dos outros, o meu ser diferente, ele é ainda mais diferente. Ele é diferente de um jeito que eu não fico bem. Né? Não estou falando sobre bullying, estou falando sobre essa agitação, essa dificuldade de controle, né? O inibir certos impulsos. Então, às vezes, é uma pessoa que numa roda de conversa é sempre aquela que está dando a patada, né? Parece que é sempre agressivo, não tem pudor. Eu falo mesmo, mas você fala mesmo, é a sua personalidade ou é algo incontrolável? E quando vê, já foi. E as pessoas em volta estão tristes, magoadas, gera o climão, né? Então, aí entramos, né, nos namoros, mais ou menos, né? Alguns começam antes, outros depois. Então, começam as escolhas profissionais com mais propriedade, esse engajamento de para que lado eu vou, quero fazer uma faculdade quando eu terminar meu ensino médio, não quero, como é que eu vou me programar na minha vida, que tipo de trabalho me causa encantamento e também vai me prover o dinheiro que eu quero para ter a vida que eu considero boa para mim, né? Quem são as pessoas que eu quero ter perto de mim nesse tempo? Então, vejam que aquele menino ou menina que não conseguia se concentrar lá na escola, que não parava quieto, é esse jovem, e daqui a pouco um jovem adulto, e enfim, né, no seu envelhecimento, que está diante de outros dilemas mais complexos na sua vida. E que essa agitação, que talvez não está mais tão aparente no corpo, está na mente, está no comportamento, está nessa palavra dita assim, impulsivamente, está no pegar um carro, dirigir impulsivamente, né? Tinha um professor na faculdade que dizia que a gente dirige um carro como dirige a nossa vida. Então, como eu saio com o meu veículo? E o meu veículo pode ser o meu carro, mas pode ser o meu corpo. O que é que eu estou fazendo com ele? Que instrumentos eu conheci na minha trajetória para poder me acalmar do jeito certo? Porque se tu não tem orientação, tu procura da forma que tu achares que é o correto. E para ver como talvez só uma atenção dada para essas pessoas antes, e claro, antes, quando tu fizesse alusão à fralda, né, o desfraude, a gente fala sobre isso, porque eu vejo muitas mães, muitas comentarem a mesma coisa, que tem medo que seu filho tenha alguma coisa, porque o desfraude tá acontecendo nos 3 anos, porque
tem uma outra situação. Se a gente apressar, a gente pode estar desenvolvendo alguma outra coisa no seu filho, né? Então, assim, uma coisa que eu só quero também corrigir pelo fato de dizer, não é só isso, e claro, como bem colocado pela Raquel, mas uma das coisas que a gente, às vezes, Sim. com aquele medo de que pode ter alguma coisa, a gente apressa, e a gente causa outras coisas, né? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque para tudo tem o seu tempo. Mas ter esse olhar, que daqui um pouco, se pra ti tá difícil de diagnosticar alguma coisa, mas tu vê que não tá muito legal, chama um profissional, né? Conversa, troca uma ideia, leva o filho fazer uma terapia, às vezes, né, conversar com uma psicóloga que atende crianças, uma psicopedagoga. Eu digo, é tão importante, nada mais é do que fazer algo bem, tanto para ele quanto para ti, ficar tranquilo, dizer, não tem nada, ai, que bom não tem. Então tá tudo certo, vamos continuar, né? Mas é uma questão de um olhar diferenciado, né, sim, Raquel? Sim. É assim, não vamos julgar nada, porque a gente também não sabe quem é, como eu, simplesmente mãe, a gente vai olhar. Se a gente ver que é algo que não está de acordo, vamos buscar ajuda. Se não, não tem o porquê também se alarmar, né, numa situação dessas. Agora, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre a hiperatividade. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre hiperatividade, mito ou verdade. Nós estamos falando sim que a questão da hiperatividade é uma super verdade, mas nós estamos também entendendo alguns mitos, né? E outras verdades que por vezes a gente não tem noção. A gente simplesmente só abre a nossa cabeça e vê que existe a possibilidade de não estar correta alguma coisa ou não andando de acordo com o esperado depois de uma sinalização de alguém da escola, porque para nós, é como a gente fala, mãe, pai, quantas a gente erra querendo acertar, né? E não é o fato de dizer que não percebeu que tem alguma coisa, porque tu tem uma experiência com uma criança, que por vezes com a outra é completamente diferente e os dois são completamente normais. Ou, às vezes um sim tem algum transtorno que já... E aí tu conseguiu perceber, ou se não, alguém sinalizou, e aí busca. A ideia de um programa que nem hoje é poder buscar um auxílio. É dizer o quanto antes,
melhor, tu já vai dar uma orientação melhor para essa criança que pode estar tendo muitas fugas diferentes ali, porque ela não consegue realmente estar no ambiente em que está da melhor forma. Então, existem fugas das crianças, vai, né, corre, tropeça, derruba, não enxerga direito, tudo que precisa ser visto para montar alguma coisinha. Então, assim, existem várias questões que, se você não notou e que tá tudo certo, que bom que alguém sinalizou, a prof, a psicopedagoga da escola, alguém te chamou e conversou. O importante é o quanto antes ser resolvido. Porque, como eu disse, problema é quando não tem solução. Se ele tem solução, existe como se tornar algo de tranquilidade, de dizer, sabe que tem? Então, beleza. Agora sabe que tomando tal medicamento ou que fazendo tais atividades pode auxiliar, e isso tudo se torna muito mais leve e a vida continua de uma forma bem melhor. Então, é essa questão do programa de hoje, e a Raquel Galeazzi Marim está aqui falando para nós, a psicopedagoga, e está falando sobre todas essas questões que, por vezes, né, acontecem com as nossas crianças, adultos, idosos, né? Porque a gente sabe que o diagnóstico ele pode vir a qualquer momento, né? Então, Raquel, voltando para o nosso papo, que está muito importante, acredito que muitas mães, muitas pessoas até estejam se perguntando, será que eu não tenho algo assim? Porque algumas questões que a Raquel está falando tá me chamando atenção, né? Então, a gente sabe que a gente vê nas crianças, mas que nos adultos também, né? Sim, nas crianças é muito notável, né? Porque eles estão se colocando para nós fisicamente falando, Sim. né? Passa tudo pelo corpo. Sem a consciência, né? Sim, sem a consciência. Então, importante, me lembrei enquanto tu fazia tuas considerações, que não tem cura. Mas tem como a gente ter uma qualidade de vida muito boa. Né? Especialmente se isso é percebido cedo e essa trajetória ela é acompanhada e os ajustes com medicação, com terapias vão sendo realizados na medida do crescimento e dos desafios de cada fase da pessoa. Claro. Então a gente estava falando antes, né, sobre o adolescente, sobre o chegar na vida adulta, sobre o pegar um carro com responsabilidade, fazer suas escolhas, cumprir horários no trabalho, né? Não consegue trabalhar com um despertador, né? Recorrentes vezes. E esse não ouvir o despertador se soma a outros sinais que a gente já estava conversando, né? Uma certa inconsequência nas atitudes, não presta atenção, não se joga nos relacionamentos, fica superficial, né? Não faz esse mergulho da responsabilidade pelo afeto do outro e entregar o seu, né? E a gente vai fazendo esse caminho da nossa vida. Até que chega a idade do idoso, né? Então, quando chega o momento da gente refletir a nossa trajetória, né? Alguns jovens, casos muito graves, não chegam, né? Porque não foram corretamente tratados, porque encontraram nas drogas, numa vida de adrenalina perigosa, né? Aquele remédio que causava aquela calmaria, que não se sabia como, né? Então, sem orientação, se busca do jeito que se sabe, do jeito que se pode, vai ser com os pares da mesma idade. O que sentir que faz bem. O que sentir que faz bem. Então, isso é perigoso, assim. E isso é muito mais perigoso do que a gente encarar, né? Que os nossos filhos não são perfeitos, mas a gente pode dar para eles a condição perfeita para eles serem quem eles vieram para ser, né? Então, e é a mesma coisa com as utopias que a gente faz. O meu filho vai ser médico porque eu acho uma profissão linda, mas na verdade ele não demonstra que quer ser médico, ele quer ser pedreiro, né? Ele sempre demonstrou curiosidade, habilidade, fazendo uma trajetória por outro caminho, né? E é o mesmo, eu sempre imaginei uma criança tranquila e olha o que me veio, né? Olha, não dá para ir jantar fora. Dá. Só que é preciso ter até a força interior, né? Porque quem vai fazer pela criança são os adultos o primeiro movimento, de aceitar isso,
Não como um fardo, mas como a necessidade de buscar possibilidades diferentes. E hoje os estudos estão avançados, a medicina está avançada, as especialidades estão avançadas e a gente tem muitas possibilidades para todas as pessoas. Sim. E não é diferente para quem tem hiperatividade associada com Claro. outras características. Então, déficit de atenção, impulsividade, como tu já falou, né? Acho muito importante que não é só sobre o desempenho escolar. É sobre a gente fazer a nossa caminhada de vida e quando chegar a hora, né, que todos nós queremos estar lá, ser uns velhinhos saudáveis, a gente olhar para trás e ver que a gente foi quem a gente queria ser. Tem momentos de dúvidas, com certeza, né? Mas que nenhuma coisa foi impedida, que nenhum prejuízo foi tão grande porque a gente não teve um tratamento adequado. E mesmo que a gente chegue lá, né? Eu tenho 65 anos e eu tô assistindo isso e eu me dei conta de tantas coisas. Agora não dá mais tempo? Claro que dá. Dá tempo de ressignificar muitas experiências. Dá tempo de viver novas experiências. Então, sempre é tempo, tu disse isso antes, né? Sempre é tempo de buscar. Da mesma maneira que um diagnóstico pode nos pegar de sopetão, né? Pode vir a qualquer momento. Então, numa bela tarde, eu tô no meu trabalho, me ligam da escola e bum, isso me cai no colo, né? A gente tem que ter esse altruísmo, né? De a gente levantar desse lugar de tristeza que a gente vai se colocar num primeiro momento, e isso é normal, né? Mas para buscar alternativas. Encontrar profissionais adequados, coerentes, responsáveis, né? Equipes que estão, assim, comprometidas com esse avaliar, com esse olhar, não como um julgamento, mas como uma possibilidade de qualidade de vida. Desde o cara que está começando a se levantar para caminhar, até aquele que já fez a sua caminhada de vida, enfrentou tantos desafios e hoje está fazendo uma avaliação sobre como foi esse ser pessoa, né, no nosso mundo, assim. E, Raquel, algo que eu vou te questionar, porque acredito que muito pai, muita mãe possa estar também pensando nessa situação. Depois de diagnosticado hiperativo, o meu filho, a correção que eu preciso fazer nele, como qualquer criança que precisa de correção. É normal a gente sentar, ter que conversar, vamos lá, vamos pensar no que tu fizeste, que não tá legal. Sim. Como funciona? Porque eu sinto que talvez muito pai e mãe seja assim, não, mas daí eu não posso ficar corrigindo, porque ele tem esse... Essa não é uma bengala, né? É isso que eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Não, depois de dado o diagnóstico, está acompanhado, está medicado, então a gente vai pensar na unicidade desse ser. Quem é a Raquel? Do que ela gosta? Para onde ela faz aquelas fugas que tu falava antes? Aonde é que ela escapa? Por que ela faz isso? Por que ela não quer conhecer as letras ou parece que não quer? Por que ela, dizem, né, viaja na maionese, né, o nosso senso comum? Por que ela não fica tão presente nesses momentos? Então, nós vamos ter terapia e medicação para centralizar organicamente falando, né? Sim. Essas conexões, esse funcionamento do cérebro. E aí nós vamos pensar, a psicopedagoga vai pensar, bom, a forma como ela aprende é mais auditiva, é escutando alguém falar, é olhando, é repetindo o que alguém falou anteriormente. E aí dentro disso entram técnicas específicas em cada área. Se a pessoa precisa de um acompanhamento de fono, por exemplo, a fono vai pensar para esse sujeito. Eu vou pensar para essa pessoa, né? Então, aonde agora a gente vai instrumentalizar de acordo com a faixa etária para que possa ter o aprendizado da autorregulação. Então, ela não vai mais poder, né, essa criança, sair correndo para cá e para lá, porque a gente está engajado. Ela está começando um tratamento. E aí a gente vai vendo quais são os limites possíveis para ela. Quanto tempo, por exemplo, a gente vai esticar a concentração dela? Bom, então no primeiro dia que ela veio no consultório, a gente fez uma atividade e o tempo de concentração dessa criança era 2 minutos. Bom, agora ela está em atendimento, foi diagnosticada, a família teve todo esse processo. Agora a gente vai propor atividades para chegar a 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. E parece assim, nossa, mas
treinar para 1 minuto a mais de atenção, concentração, foco, mas é uma batalha. No começo é uma longa jornada, né? Para a gente encontrar quais são os instrumentos corretos, quais são as atividades. É um quebra-cabeça? Ah, então tá. Então nós vamos comprar um quebra-cabeça pequeno, 4 peças, 6 peças, 8 peças, 12 peças, até chegar num maior. E a gente vai tendo metas, né? O quebra-cabeça é um exemplo, mas para dizer como isso funciona na sua totalidade. Agora eu falo especificamente da minha área, que é aprendizado, né? A gente vai tendo metas. Como é muito vinculado à escola, a gente sempre tem que ter o contato e o respeito àquilo que o professor nos sinaliza também, né? A gente tem a conversa com o médico que receita a medicação. Na fase de crescimento é difícil, porque o corpo físico vai crescendo e a dose vai tendo que ser ajustada, né? Então tem a psicóloga que vai trabalhar as questões emocionais, de ansiedade que possa surgir, dar alguns instrumentos, né? Por exemplo, através da terapia cognitiva, de atividades para controlar a impulsividade, né? E a gente vai fazendo esse resgate em pequenos graus de complexidade, né? É como se a gente olhasse um adulto, mas na sua situação de aprendizado, a gente fosse procurar lá. Ele se firmou, né? E a gente vai dando esse cimentinho de novo. A vantagem da pessoa ir crescendo é que ela vai tendo autoconhecimento, né? Então, o tratamento adequado com uma equipe especializada vai possibilitando se autoconhecer. Então, essa pessoa vai tomar um copo de cerveja porque ela está numa roda, porque outros estão tomando, mas não porque ela quer se acalmar, né? Então, ou ela vai fazer a opção de não beber porque ela não precisa da bebida alcoólica para estar com seus amigos. Ok também. Ela não vai se jogar nas experiências de uma maneira desenfreada, né? Ela vai pegar o seu carro, ela vai estar ciente que nesse dia que ela tomou o copo de cerveja, ela não é a motorista da rodada. E ela não vai colocar outros em risco para viver uma aventura. Ela vai regular isso. O que vai ser uma aventura, então? Pular de bungee jump num ambiente adequado, onde haja suporte, onde haja segurança, e essa adrenalina da aventura seja uma escolha correta, né? Tu vê, são várias situações que a gente precisa estar colocando para que realmente se abra esse lado de que é algo natural porque acontece com tantas pessoas, né? Sim. Então, não é porque aconteceu com teu filho, com o meu primo, com o fulano de tal, porque isso é tão normal quanto tantas outras coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Só precisa de atenção, porque um tratamento faz com que melhore a qualidade de vida do sujeito. E tá tudo certo do sujeito e da família, né? Quem o rodeia. Então, isso quem sai ganhando é todo mundo. Agora eu gostaria de abrir esse espaço para que tu pudesse fazer tuas considerações finais, Raquel, porque o papo foi muito bacana. Só estamos chegando ao final do programa. Eu quero dizer que estou muito agradecida. É um momento muito importante para mim poder falar sobre esse trabalho, né? Nós falamos sobre a trajetória de vida do sujeito, né? Do 0 aos 60, 65 anos, falando sobre hiperatividade. Mas a avaliação preventiva, que é tão subjugada às vezes e tão futilizada, ela pode fazer a diferença no futuro dessas pessoas, nas escolhas de vida. Então, assim, famílias, não tenham preconceito, sabe? Procurem os profissionais. A gente sabe que tudo custa, né? Mas, assim, dentro de uma organização, procurem a escola, perguntem, né, as suas dúvidas, porque nesse caso é melhor a gente pecar pelo zelo, né? É melhor a gente pecar por sentar e conversar numa tarde e ver, tem coisas que não é que a criança é hiperativa, são ajustes de regras e limites. Um comportamento muito preventivo, né, que coloca as crianças, ou melhor, tira as crianças desse senso comum de hiperativo, porque não para isso e aquilo, é o trabalho com regras e limites, né? Então, isso já é um sistema de triagem feito pela própria família.
Porque Tá certo. se em casa não dá pé e na escola não dá pé, nós precisamos pensar em tudo que a gente já falou, em termos de avaliação. Mas se em casa dá pé e na escola não, a gente vai observando. Mas na escola obedece regras e limites, consegue dar conta disso, e em casa não. Então a gente senta junto e pensa que ajustes podem ser feitos, porque isso pode ser uma amostra que cognitivamente essa criança consegue, né? Agora, o hiperativo de verdade, né? Não o hiperativo mito do senso comum, ele não vai conseguir. Ele realmente vai precisar de ajuda, e ajuda especializada. E na medida que a família se instrumentaliza, os profissionais vão ficando menos regulares, porque cada fase da vida vai exigindo mais ou menos de um ou de outro, né? Tá certo. Então, Raquel, gostaria de te agradecer demais pela participação de hoje, entregar tanto conteúdo, tanta informação para quem, tanto para mim quanto para quem está em casa. Eu digo como é rico um programa como esse, e que só tende a fazer com que as pessoas possam estar bem informadas, para que, caso aconteça, possam saber onde recorrer e saber que existe solução, né? Por uma vida muito mais leve, tranquila. Então, eu te agradeço demais, Raquel. Agradeço a quem está em casa, nos acompanhou neste dia. Convido para que continue na programação da Conecta Mais, e até amanhã.